Então, principalmente se você está buscando por biomarcadores, por marcadores, qual é a estratégia hoje em dia? A estratégia é, primeiro, você tem que saber o que está lá na sua amostra. Então, como que você faz? Você faz um discovery, certo? Você faz um DDA, o Data Dependent Analysis. Você tem a sua pergunta ali na esquerda e você faz uma estratégia para descobrir seus candidatos. Claro que você já vai fazer uma quantificação relativa nos seus candidatos, claro. Mas, é, se você quer desenvolver um biomarcador, você vai fazer mais. Não, calma, eu já tenho meus candidatos, agora eu vou validá-los. Quais são as estratégias de validação? As estratégias de proteômica alvo. Então, nós temos o padrão ouro da quantificação que veio lá das pequenas moléculas, que é chamado SRM ou MRM, que é Selected Reaction Monitoring, ou monitoramento de reações selecionadas. E nós temos algumas estratégias um pouco mais recentes, que chama PRM, monitoramento de reações em paralelo, e o DIA, Data Independent Analysis. Agora eu vou passar a conversar com vocês sobre essas estratégias de proteômica alvo. Pode passar, por favor? Bom, e essas são estratégias direcionadas pela hipótese. Então, a primeira coisa da proteômica alvo é que você sabe o que você está procurando, né? Você já fez o seu DDA, você já fez a sua quantificação relativa e saíram lá 100 alvos e agora você vai testar, você vai validar com melhor, geralmente com outro set de amostras. Então, o SRM, que é o padrão ouro da proteômica, da quantificação em geral, de pequenas moléculas, inclusive, ele é realizado em espectrômetros de massa chamado triplo quadrupolo, né? E que são aparelhos que são mais baratos que os outros, então estão muito mais disponíveis. Então, às vezes, você tem um colaborador, você fez o seu DDA, mas você tem no seu lab um quadrupolo, você pode validar no seu laboratório, por exemplo. E como é que funciona? Primeiro, é que você precisa, claro, saber o que você está procurando e você precisa do seu precursor e do fragmento dele. Você precisa saber o precursor, você precisa dar para o aparelho o precursor e o fragmento dele. Como que funciona? Você usa uma janela de isolamento no primeiro quadrupolo ali, Q1, de, sei lá, pode ser 2 Daltons, pode ser 1, de M over Z, né, de massa-carga. Aí você fragmenta esse íon que foi somente ele isolado nesse intervalo de massa-carga, fragmenta ele no Q2 e você seleciona um fragmento por vez para ser detectado. Geralmente, pessoal, você deve selecionar mais do que um. Então, você vai ter que fazer mais um ciclo. Então, você seleciona o mesmo precursor em Q1, fragmenta ele em Q2 e olha para outro fragmento em Q3. E aí você repete de novo. Então, se você quiser 3 pares de precursor fragmento, você vai ter que fazer 3 ciclos, um para cada par precursor fragmento. Ok? Pode passar? E, como eu falei, então, ele usa isolamento no quadrupolo de 2 até 0,4 razão essa carga, e você precisa saber os seus precursores e seus fragmentos também. De seu experimento prévio, você precisa, então, montar o que a gente chama de biblioteca. Você precisa ter sua biblioteca. Ou você pode pegar online, por exemplo, no Peptide Atlas. O melhor é você ter a sua própria biblioteca. Pode passar? Existe outra forma de se quantificar de proteômica-alvo, que é por PRM, monitoramento de reações em paralelo. E esse experimento é legal, primeiro porque ele é feito ou num QTOF ou num QORB, então quadrupolo TOF ou quadrupolo ORB, e é legal porque muitas vezes pode ser no mesmo aparelho que você já fez o Discovery, o DDA, né? E outra coisa legal do PRM, do jeito que ele funciona, da mesma forma que
O SRM, ele usa um isolamento, uma janela de isolamento massa-carga no quadrupolo de mais ou menos 2, isso é a mesma coisa, mas você só tem que saber o seu precursor, você não precisa saber os fragmentos, porque olha lá como funciona. Então, no Q1, você seleciona o seu precursor, que você precisa saber, você precisa dar para o aparelho. E depois, no Q2, ele fragmenta e detecta todos ao mesmo tempo. Então, isso é uma vantagem em relação ao SRM, porque ao invés de você ter que fazer 3 vezes, um para cada fragmento, você já vê todos de uma vez só. Então, é uma vantagem, mas você ainda precisa saber os seus precursores. Pode passar, por favor? Então, eu mostrei para vocês o SRM lá em cima, onde você tem que saber seu precursor, fragmenta ele no Q2 e vai detectando a transição precursor, fragmento uma por vez. O PRM, que está bem no meio, que você sabe o seu precursor, usa também uma janela de isolamento de mais ou menos 2, fragmenta no Q2 e aí você tem todos os fragmentos. Mas tem um candidato que eu até coloquei nesse slide alvo entre aspas, porque é um experimento que está ganhando muita atenção ultimamente, que é o Data Independent Analysis. O que é isso? É esse último aqui embaixo e nesse experimento são usadas janelas de fragmentação. Então, pode passar, por favor? Eu vou mostrar, tentar conversar com vocês melhor nesse slide. Então, como que você faz? Sim, você faz um MS1. Depois, você divide os seus MS em janelas. Então, diga, e geralmente, porque nós sabemos as razões massa-carga dos peptídeos de 400 a 1.000. Isso engloba praticamente todos os peptídeos que nós temos interesse, todos os peptídeos trípticos que de interesse. Então, você fragmenta janelas, você pega, por exemplo, janela de 20, muito comum. Então, de 400 a 420, você vai selecionar, você vai abrir o quadrupolo. Então, antes eu estava falando para vocês que você estava selecionando 2 de diferença no quadrupolo, 2 razão massa-carga. Agora você vai abrir e vai selecionar 20. Então, vai entrar muitos peptídeos nesses 20 que você abriu o quadrupolo. E você vai fragmentar todos eles ao mesmo tempo. Então, o espectro de MS que você vai ter é o resultado da fragmentação de muitos íons que forem de, digamos, 400 a 420. O próximo ciclo vai ser de 420 a 440. Você fragmenta todos os íons que estão lá. E aí, claro, você vai precisar de um software para que faça entender toda essa fragmentação, porque agora você não está mais fragmentando um íon, você está fragmentando muitos íons ao mesmo tempo. Ok? Pode passar? E, e uma boa estratégia, se você quer quantificar por DIA, porque veja, é proteômica alvo, mas agora você não precisa saber seus alvos antes, certo? Você pode ir lá, botar lá 400 a 420, 420, 40, blá, blá, blá. Você não sabe seus alvos. Mas uma hora você vai precisar saber. A hora que você for quantificar, você precisa saber o que você está quantificando, certo? Então, por isso que é uma coisa intermediária, não dá tanto trabalho para desenvolver como uma proteômica alvo estritamente falando, mas depois, uma hora, você precisa saber seus alvos, né? Então, uma boa estratégia é, primeiro, você construir uma boa biblioteca. Isso pode ser primariamente baseado em experimentos de DDA, que você já fez, pode ser baseado no próprio experimento de DIA, ou você pode falar, não vou usar nenhuma biblioteca, mas não é o mais recomendado. Já posso falar que os resultados não são tão bons. Dependendo do aparelho que você tem, você precisa fazer uma otimização na performance, no tamanho das janelas, e aí depende da velocidade, da característica do aparelho. E uma coisa que na proteômica quantitativa é muito importante, pessoal, é que você avalie a variação do seu método, a variabilidade. Tanto a performance do espectrômetro de massa, quanto a variação do seu preparo. Em outras palavras, quanto de variação a minha mão introduziu, o espectrômetro de massa introduziu e quanto da variação é verdadeiramente entre a comparação controle e tratado, por exemplo. Pode passar?
E aqui eu estou mostrando para vocês de um trabalho publicado, está sempre aqui embaixo, pessoal, as referências, tá? Usando, então, injeções em triplicata pelo método de DDA, ou seja, Discovery, e à direita pelo método de DIA, isso é levedura, e no método de DIA é usando todos os experimentos que você adquiriu como Discovery, como biblioteca. Então, vocês vejam que no Discovery, você tem 65% de detectar sempre a mesma proteína, e isso sobe para 86% no DIA. Então, melhor, hein? Pode passar? Além disso, esses mesmos pesquisadores também fizeram o vermelhinho. Primeiro assim, no eixo Y, você tem o número de proteínas detectadas, e no eixo X, cópias por célula. Em vermelhinho, você tem um experimento de Discovery Label Free normal, e aí vocês vejam que em preto e em verde você tem um experimento de DIA. Vejam que aumenta bastante o tanto de proteínas que você detecta. Pode passar? Mas, lá no meu laboratório, a gente sempre a gente sempre gosta de olhar se é isso mesmo. Então, nós fizemos no contexto da HDL, uma das moléculas preferidas no nosso laboratório, é a HDL, temos vários, mas a HDL é uma querida no nosso coração. Nós utilizamos 4 diferentes softwares para integrar todos esses dados que saem. E como a gente escolheu esses softwares? Tinham que ser amigáveis, então user-friendly, e tinham que ser de uso livre. Então, tem softwares ótimos para DIA e são caríssimos. Ok, não queremos. Então, nós escolhemos 4 softwares de uso livre e que são fáceis, nada de tela preta, oh meu Deus. Então, o MaxDIA, o DIN, Skyline e o Enciclopédia. E nós comparamos, e o que a gente, nós lá no laboratório, a gente gosta de detectar bastante proteína, mas mais que isso, nós gostamos de detectar proteínas com confiança. Eu gosto de sempre ter o mesmo resultado. Não, às vezes a pessoa me mostra, detectei 10 mil proteínas, em quantas você confia? Então eu gosto de confiar. E aí, nós fizemos um experimento comparando os 4 softwares, né? Medindo o coeficiente de variação de cada proteína que nós obtínhamos, né? Então, no eixo Y, nós temos o coeficiente de variação, e no eixo X, os 4 softwares que nós testamos, usando uma biblioteca à esquerda e à direita sem usar a biblioteca. E eu já posso. E nós também variamos a janela no espectrômetro de massa. Eu já posso contar para vocês. Bom, vocês conseguem ver a performance dos softwares, né? O que não se saiu bem foi o MaxDIA. Todos os outros têm uns coeficientes de variação bem baixos, né? E então, mostrando que você consegue confiar nos dados. Não é só detecto 10 mil proteínas, mas as que eu detecto eu consigo confiar, porque se eu injetar elas 10 vezes, eu vou obter o mesmo valor. Isso é muito importante em proteômica quantitativa. Pode passar? E os meus alunos, né? Isso a gente fez até não faz tanto tempo. Eu coloquei a fotinha dos meus alunos ali. Isso é com macrófagos, né? O de antes era com HDL, esse experimento é com macrófagos. Então, eles compararam ali à esquerda o coeficiente de variação das proteínas injetadas várias vezes e detectadas via DDA, então label free, usando o MaxQuant como estratégia para fazer a search e quantificar o LFQ do MaxQuant, e à direita a gente usou várias estratégias de DIA, Data Independent Analysis, e vocês podem ver que o coeficiente de variação é menor. E uma coisa que eu chamo a atenção, não só o coeficiente de variação é menor, né, isso no eixo Y, mas também o número de proteínas aumenta bastante. Então, 2 vantagens, dá mais trabalho, mais coeficiente de variação menor, para quantitativo é o que a gente quer, e o número de proteínas aumenta. Pode passar, por favor? E outra coisa legal, e isso eu coloquei aqui como DIA, mas pode ser usado para qualquer estratégia quantitativa, então SRM, PRM e também DIA, é que você pode colocar peptídeos marcados como padrão. Isso é muito importante
para a proteômica quantitativa. Então, você fez lá o seu label free, e eu mostrei para vocês no slide anterior, na verdade, os coeficientes de variação são bons também. Se você fizer tudo direitinho, tá tudo certo, você pode usar, não tem problema nenhum. Mas se você quer dar um passo a mais, se você quer validar as suas estratégias, você vai para uma proteômica quantitativa, e se você está um passo mais à frente ainda, você vai começar a usar peptídeos marcados, porque você pode passar da quantificação relativa agora para uma quantificação absoluta. Então, quando você quer dar um passo, por exemplo, para a clínica, você quer passar a quantificar aqueles analíticos, você não pode falar para um paciente, eu acho que está entre 100 e 800. Não pode ser relativo para o paciente, precisa ser aquele valor. Então, nesse caso, você pode, na DIA, como claro, em PRM e SRM, você pode adicionar peptídeos marcados para quantificar as proteínas do seu interesse. Nós fizemos isso, e uma coisa legal, pessoal, é que nós fizemos curvas de concentração linear para um monte de peptídeos que abrangem todo o espectro da cromatografia, e os limites, ele foi linear até para 0,1 femtomol, ou seja, 100 atomols colocados em coluna, foi linear. Então, além de tudo, é uma técnica bem sensível. Isso numa matriz super complexa embaixo, não foi o peptídeo injetado sozinho, não. Então, é, essas estratégias quantitativas, além de reprodutíveis, elas são muito sensíveis também. Eu estou tentando trazer para vocês algumas vantagens. Por que você vai sair do DDA, que é tão facinho de fazer, e você vai dar todo o trabalho para migrar para a quantitativa? Por quê? Porque ela tem baixo coeficiente de variação, você pode usar peptídeos marcados, dar um passo à frente. Além de tudo, elas são muito sensíveis. Pode passar? E eu já estou terminando. Eu coloquei esse slide, pessoal, porque às vezes, porque eu comecei a nossa conversa aqui falando, o que que você quer, como você vai fazer? O que que você quer responder e que estratégias você tem? Quando eu vi esse artigo, ele super me chamou a atenção, porque o que está na moda hoje na proteômica? Single cell, uau, tá super na moda. Aí eu li esse artigo, que é de 2023, hein, pessoal? Ele está fazendo single cell num linear ion trap. Eu falei, uau. Porque às vezes você pensa, nossa, mas calma, eu não tenho esse aparelho disponível. Você vê, ele está usando o linear ion trap fazendo single cell. É só para falar assim, para tentar fechar com essa ideia do que eu tenho, qual é a minha pergunta e como eu vou responder ela com o que eu tenho, né? Às vezes eu consigo responder o que eu tenho, eu fico tentando uma coisa mirabolante, calma. E com o que eu tenho? Como eu consigo responder essa pergunta? Eu acho Linear Ion Trap 2023 em single cell. Eu achei, você vê o cara, é o que eu tenho, vou tentar. Deu certo, né? Pode passar? Então, se eu posso deixar um take-home message para vocês, né? Seria: o que você quer? Você tem que saber a sua pergunta, o que você está buscando, defina o que você precisa. Então, defina as suas estratégias e como que você vai respondê-las. Bom, escolha o que você tenha disponível, ou tente fazer parcerias, ou o que eu tenho, com o que eu tenho disponível, como eu consigo responder, qual é a estratégia mais que eu consigo aqui, estude, saiba suas estratégias. Claro, saiba as limitações, todo método tem limitação, todo aparelho tem limitação, nem tudo é perfeito. There's no free lunch, né? Eles falam. E outra coisa que é importante, principalmente na quantitativa, você precisa saber precisão, seus limites de quantificação e quanto varia, quanto a sua mãozinha está introduzindo de variabilidade na amostra, quanto é o espectrômetro e quanto é a comparação do seu controle com o seu tratado. E por fim, valide, use uma estratégia quantitativa ou mesmo ensaios bioquímicos. Por que não? Sempre valide a sua estratégia. Você e todo mundo vai ter certeza daquilo. Era isso, pessoal. Pode passar, por favor? Eu agradeço. Estou disponível para responder perguntas também pelo chat, ou, se vocês quiserem, por e-mail depois. Obrigada. Perguntas. Diga, querida. Diga nada, peraí, vamos lá.
Então, eu gostei muito da sua apresentação e vi que eu tenho muito a aprender com você. E assim, eu fiquei numa dúvida, até uma pergunta simples, duas perguntas, na verdade. Quando você faz DDA e depois você vai fazer DIA, você usa a mesma amostra em triplicata que você faz primeiro e aí depois você faz a outra estratégia. Então, eu tenho essa dúvida, se você, para não colocar tanta variação, se você usa a mesma amostra, qual volume você prepara, quanto de massa você injeta, ali no método, que a gente tem alguns métodos de injeção que você pode economizar, né? A amostra ali, o microliter pick-up, por exemplo. Então, essas coisas assim, mais do dia a dia ali da injeção, eu tenho essa dúvida. E a outra você falou dessa questão da variação, que você tem como saber a variação do preparo. Só me diz assim, como que você faz isso? Só para eu entender, acho que não ficou claro para mim. Ó, idealmente você não usa a mesma amostra, mas eu vou te responder que depende. Se você só vai usar o DDA, né, o Discovery, para fazer sua library, sua biblioteca, você não precisa. Você pode inclusive fazer um pool de amostras e injetar. Para validar, se você tem 100 amostras, que eu sei que você tem, você pode dividir em dois grupos. Você já fazer. O que você pode fazer é, de qualquer forma, dividir em dois grupos, fazer um pequeno grupo de DDA, achar os seus alvos e aí passar para o DIA. Ou você faz um pool, injeta, tem uma library bem linda. Você pode, inclusive, fracionar por high pH no HPLC. Alguém falou isso ontem, aumenta muito. Foi o Magno ontem, né? O Thiago ou o Magno? O Thiago, né? Não foi o Giuseppe. Se você fracionar se você tiver um HPLC offline, você pegar essa amostra, fazer um pool, das suas 100 amostras, pega um pouquinho de cada, um pouquinho, faz um pool, injeta com um pH básico, coleta no HPLC várias frações e faz uma biblioteca linda, depois você pode só injetar no DIA, vai ficar show. E você pode dividir o seu set, se você quiser, em dois, que é Discovery Validation, ou você corre todo o seu set para não perder, porque é muito rico de informação, e você falou que você tem mais depois, né? Você pode fazer isso. Tem várias estratégias, você tem que delinear bem o que você tem e qual é o melhor, mas é por essas linhas, sabe? E você perguntou outra coisa, né? A variação que você Ah, falou. olha só o que a gente faz. É, um laboratório de neurótipo. Nós temos controle para cada etapa. Nós isolamos HDL por ultracentrifugação, é um rotor, ultracentrifugação, rolê. Um spot do rotor é o controle. É um pool de amostras, um pool de voluntários aparentemente saudáveis, e o pessoal do laboratório, assim, aparentemente saudável. Então, nós temos aí, sempre essa HDL vai naquele rotor, sempre. Depois, na digestão, nós digerimos uma quintuplicata desse pool. Se você tem 100 pacientes, essa quintuplicata vai lá sempre. E para massas, pro massa, o Thiago tá tendo um ataque aqui, ai meu Deus, massa, 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 singular, singular. Falei singular. Massa. No massa, nós temos um controlinho de digerido que nós injetamos a cada 10 também. Então, toda essa galera a gente injeta. Antes de eu olhar para os meus dados, eu olho o coeficiente de variação de todas essas etapas. Então, eu tenho coeficiente da ultracentrifugação, coeficiente de digestão, todos esses coeficientes. For mais de 20%, não deu certo. E, por favor, seja menor, porque já imaginou. Mas nós controlamos cada passo, cada passo. Obrigada. Imagina, querida. Mais perguntas? Dica? Ah, não dá. Tem a transmissão? Peraí. Tem que vir aqui, Paulo. Grazi, parabéns aí. Eu vou aproveitar o momento só para jogar uma pergunta que me chega muito. Então, eu acho que para os alunos seria bem valiosa essa pergunta aí. Então, estou aqui representando os alunos. A gente faz quantificação de peptídeos. Você está quantificando ali o peptídeo, mas na proteômica a gente está sempre dizendo que a gente está fazendo o fold chain de proteína, mas a gente quantificou o peptídeo. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É, Como é que se faz isso aí? então, aí eu acho é muito bom você ter perguntado isso, Paulo, obrigada. É, no, também tem várias estratégias, mas no label free, então, se você usa o LFQ, você
Geralmente usa o MS1 de vários peptídeos, e não é exatamente a soma, é uma normalização, e aí depende o software que você usa. Então, label free, geralmente, é a integração da área dos peptídeos. Claro, uma proteína tem muitos peptídeos, mas não é exatamente a soma de todas as áreas, é feito uma normalização, e ele já normaliza por todas as corridas também. No quantitativo, aí depende muito da sua estratégia. Se você for usar só o SRM, o que eu faço geralmente é ter no mínimo 3 peptídeos, com 3 transições por peptídeo. E eu correlaciono, porque sabe o que acontece? Às vezes um peptídeo não é uma boa assinatura daquela proteína e não fica legal. Então você tem que saber, os 3 peptídeos têm que ir na mesma direção. Você tem que correlacionar as amostras e eles têm que ter valores. Se um sobe, o outro tem que subir também. Não é incomum você achar que um peptídeo sobe e outro desce. No DIA, como você tem muito dado, você pode fazer a média de todos os peptídeos. Mas sabe o que é legal? Antes, fazer uma correlação. E os caras que saem, você tira. E, claro, não quantificar peptídeos que são muito suscetíveis à modificação. Oxidação de metionina e tal, que é justamente para tentar evitar esse comportamento errático. Se um peptídeo diminui ou aumenta de acordo com, sei lá, ficou mais tempo no injetor. Você não quer isso. Claro que você quantificando mais peptídeos por proteína, a sua chance de pegar esse erro é menor. Mas mesmo assim, fazer uma correlação de todas as suas amostras antes e olhar, a gente faz isso também. Obrigada. Olha, e se tiver algum peptídeo com um comportamento muito errático, nós tiramos ele. Lê? Pergunta do chat, a Luana. Quando temos limitação no tempo no uso do MS, sempre a sugestão de fazer pulo. Qual é a desvantagem disso? E qual o ponto principal de atenção na HR da análise? Se você tem pouco tempo de aparelho e você tem até no máximo 18 amostras, eu não vou dar spoiler da apresentação do Thiago, ele vai falar para vocês, né? Você usa, se você tem 6, ele vai falar das estratégias de labeling para vocês. Não vou dar esse spoiler. E o outro que eu não sei o que é o outro? De high resolution? Na verdade, se você usar eu não sei se é essa a pergunta, se você usar o quadrupolo, a resolução é unitária, né? Com SRM, que usa triplo quadrupolo. Se você usar o PRM ou o DIA, claro, os íons são detectados no Orbitrap ou no TOF, são de alta resolução. Mas vou te falar que um SRM bem feito também não tem muito problema, não, viu? Então a resolução não afeta, nessa parte quantitativa está tudo bem. Sabe, se você fizer um bom SRM, é o cara mais sensível, mais barato, e se você tem 1.000 amostras e você sabe exatamente o que você quer, esse é o jeito de ir. Então, exato, eu nem falei sobre isso. Ó, nada a ver com high resolution. Meu Deus. Ora, uma coisa que o Thiago falou, pessoal, e eu também não vou dar spoiler, ele vai falar. O importante é o número de pontos por pico, porque, eu vou fazer um DIA, qual é a melhor janela que existe? A melhor janela é de 2, como se fosse um SRM e um PRM. Ah, então você não faz. Porque eu vou obter 3 pontos por pico, eu vou obter um triângulo. Como eu vou confiar num triângulo para quantificar? Eu não vou confiar. Você tem que ter no mínimo 10 pontos por pico. Tem que ser um pico cromatográfico bonito, porque se ele pegar aqui e você perder o próximo, você perdeu o ápice do pico, certo? Então, perdeu, sua análise não vai ficar boa. Então, por isso que eu falei, você tem que otimizar um pouco as condições, porque depende muito do seu aparelho, do aparelho que você tem. É otimizável, mas você tem que ter esse cuidado. Sempre, no mínimo, 10 pontos por pico, senão fica horrível. Tá? Ok? Muito obrigada, pessoal. Mais dúvidas é só tiraram, mandar para o meu e-mail. Eu vou colocar, pessoal, no link lá a inscrição para o My Friends Massa, hein? Não esqueçam.
Ok, e continuando a conversa quantitativa, eu tenho o prazer de apresentar o professor Tiago Verano Braga, da UFMG. Ele vai continuar a nossa conversa aqui e ele vai falar, então, sobre as estratégias de marcação no quantitativo. Ele quase caiu aqui, mas não foi nada, não. Desculpa, gente. Bom dia, bom dia. Então, nós vamos dar continuidade, né, gente? Vamos ver o que fazer quando você não tem muito tempo de amostra. Foi um bom ponto, acho que foi a Luana que fez essa pergunta, né, lá do chat. Então, se você não tem muito tempo de amostra, nós vamos partir então para quantificação por marcação. Pode passar, por favor. Próximo. Bom, isso é uma afirmação que é bem polêmica, mas é verdade. A espectrometria de massa não é uma técnica quantitativa per se. O que isso quer dizer? O que vai te dar o que é um espectro, né? No seu eixo X, você vai ter os valores de massa por carga, e no eixo Y, a intensidade detectada no instrumento, ok? Só que essa intensidade no MS1, você não pode afirmar que ela é relativa à abundância daquele peptídeo ou proteína sendo analisada. Por que isso? Naquele exemplo ali, eu tenho a proteína amarelinha, que é a que eu coloquei o maior número de cópias daquela proteína, só que é a que tem a menor intensidade. Por quê? Porque o que o instrumento está fazendo é detectar. O que você pode dizer é: chegou menos íons daquela proteína no detector do instrumento. Só que para isso ocorrer, a proteína tem que ser ionizada, ela tem que ser depois analisada. E algumas características físico-químicas da proteína podem aumentar ou diminuir, por exemplo, a eficiência de ionização dela. Então é por isso que você não pode pegar um MS1 e já assumir que íons mais intensos são efetivamente de proteínas ou peptídeos mais abundantes, ok? Então, pode passar, por favor. Para contornar esta questão, você então utiliza técnicas, né, de quantificação absoluta ou relativa. A quantificação absoluta, ela vai ser, que é o da direita ali, né? Ela vai te dar a concentração das suas proteínas. Só que para isso, você vai conseguir quantificar apenas se você utilizar, por exemplo, uma curva de calibração. Ou seja, para você obter uma quantificação absoluta da sua proteína, você precisa utilizar, como a Grazi bem disse, um método baseado numa hipótese. Então, você já sabe qual é a proteína que você tem interesse, ou proteínas, ou peptídeos, coloca lá, faz um spike in de padrões com concentrações definidas, e aí com isso, utilizando uma curva padrão de calibração, você consegue ter a quantificação absoluta dessa proteína. Por outro lado, você tem a quantificação relativa, que é o que a gente geralmente utiliza para na fase de discovery, né, da proteoma, que você então vai geralmente ter a relação upregulated, downregulated da sua proteína. Pode passar, por favor. E para a gente então conseguir essa quantificação, eu achei até engraçado esse slide, eu acho que eu já estou ficando velho mesmo, porque eu lembro que quando eu era professor, na minha época eu pegava, não era nem ainda a época de aula por slides, né? A gente tinha aula com reto projetor, era transparência. E a gente ficava brincando assim, nossa, o professor está ficando velho, quando a transparência já começava a ficar amarela. Nesse caso, essa figura aí, eu acho que eu sempre uso ela, e você vê que é de um artigo de 2007, mas ainda tá bem atual. Então, como a Grazi bem mencionou, nós temos aí basicamente
4 tipos de quantificação, né? A gente tem a quantificação metabólica, que aqui o próprio organismo vai absorver o isótopo, né? E aí, com isso, a gente conseguir a quantificação, eu vou explicar daqui a pouco como isso é feito. A marcação química, que vai ser através de reação química. A que a gente tem a quantificação absoluta, que a gente vai ter, por exemplo, com o target, utilizando, então, um padrão com uma concentração definida. Antigamente usava o termo de aqua, se eu não me engano, que era você ter um peptídeo conhecido já marcado. E o label free. O que a gente observa ali é que, de todos eles, se você é uma pessoa não muito boa com reprodutibilidade, em outras palavras, se você é um pouco lambão, o melhor método que vai te dar menos dor de cabeça lá na frente é o método metabólico, marcação metabólica. Por quê? Porque a marcação ocorre na parte mais inicial da sua amostra. Você já vai ter culturas de célula, por exemplo, com a versão leve e pesada. Então, se você já tem a marcação desde o início, você pode já juntar essas amostras, né? E aí, toda lambança que você fizer ao longo da sua preparação de amostra, ela já vai ser normalizada pelas duas condições. Então, você não vai induzir nenhum viés, nenhuma alteração, ou em uma ou em outra. Tá? Então, ela é extremamente reprodutiva. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos falar, por exemplo, Silac, ela é super reprodutiva. E, por outro lado, se você é lambão, não faça label free. Porque o label free, você precisa de ter uma alta reprodutibilidade desde o início, porque as amostras são sempre processadas de forma independente. Tá? Então, se você não toma cuidado com a digestão das suas proteínas, se você não toma cuidado anterior a isso, no seu processo de lise das suas células, ou tecido, no processo de redução e alquilação, e posteriormente digestão, e ainda na parte cromatográfica do LC-MS, se você não é muito criterioso, você pode começar a induzir viés na sua amostra e achar que uma proteína está regulada, mas na verdade é porque uma condição você deixou mais tempo digerindo e aí gerou mais peptídeos trípticos nela e por aí vai, tá bom? Então, é muito importante deixar isso em mente. E mais importante ainda é pensar que, se você é lambão e tem interesse de fazer uma pós-graduação na Grazi, desista. Você viu que ela é super criteriosa. Então, vai procurar outra pessoa, tá bom? Pode passar, por favor. E deu uma desconfigurada, mas não tem problema. Na quantificação relativa, qualquer uma delas, né, por marcação metabólica, por reação química, o que acontece é, se você tem um peptídeo X que veio de uma proteína X em 2 condições, obviamente que ele vai ter a mesma massa molecular. Se ele tem a mesma massa molecular, no espectrômetro de massa ele vai ter também as mesmas relações massa-carga. Então você não pode, por exemplo, analisar o peptídeo de duas células diferentes ao mesmo tempo, porque eles vão ter a mesma massa, você vai ter um íon só somando essas duas. Então, o que a gente geralmente faz é introduzir um isótopo. A gente sabe que os isótopos são átomos que têm a mesma característica físico-química, a única diferença é que eles têm massa molecular diferente, porque tem número de nêutrons diferentes entre eles e ocorrem na natureza. Então, se eu marco esses peptídeos ou quimicamente ou metabolicamente com esses isótopos, agora eles vão ter massas diferentes. E agora eu posso comparar os dois. Então, ali nesse caso, eu tenho um pico que vem da proteína X, acho que é preto aquilo, e uma outra versão daquele peptídeo, agora mais pesado, porque ele está com o isótopo mais pesado, com uma massa maior. E agora eu posso fazer a quantificação relativa dos dois. Eu posso afirmar que, por exemplo, o roxo ou lilás, que é aquilo, não sei porque eu escolhi essa cor, eu acho que é lilás, tem, sei lá, 50% da abundância e esse lilás, ele veio de uma célula tumoral, então quer dizer que aquele peptídeo, ele tem uma 50% de abundância referente ao mesmo peptídeo vindo de uma célula normal, tá? E por que agora eu posso afirmar? Porque como agora eu tenho isótopos, e
e é exatamente o mesmo peptídeo, isso significa que eles vão ter a mesma eficiência de ionização lá no eletrospray, ok? Eles vão se comportar de forma similar ou idêntica na cromatografia, tá? É melhor falar similar, porque alguns isótopos eles acabam tendo tempo de retenção diferente, é por isso que a gente evita usar deutério, tá? Só um exemplo, que é o isótopo do hidrogênio. Então, agora a gente pode quantificar, e aí, obviamente que eu não vou fazer essa quantificação baseada em um único peptídeo, mas se eu fosse fazer, eu poderia falar que aquela proteína é regulada negativamente no tumor, por exemplo. Pode passar, por favor. Então, vamos falar rapidamente desses tipos, né, de métodos. O Silac, que é um tipo de método metabólico, ele foi desenvolvido pelo grupo do Matthias Mann, eu acho que muito, mais ou menos na mesma época também que o John Yates estava utilizando também com a marcação do nitrogênio, utiliza, né, de uma metodologia e de um conhecimento que a gente sabe que alguns aminoácidos são essenciais. E, por sorte, ou não, né, não deve ter sido sorte, da proteômica, um deles é a lisina, né, que sempre é gerado no C-terminal de um peptídeo tríptico. Então, você vai fazer a cultura da sua célula utilizando lisinas só com isótopos leves, lisinas com isótopos leves e pesados, e depois lisinas com isótopos só pesados. Depois de um tempo, você vai ter já versões da proteína leve, intermediária e pesada. O que você tem que esperar é saber qual que é o tempo de duplicação. Se a sua célula, por exemplo, ela tem uma replicação muito rápida, isso significa que ele vai incorporar rapidamente essas versões no seu proteoma, né? Então, por outro lado, se ela der ter uma divisão, um doubling time muito lento, isso vai demorar para ocorrer a incorporação. Então, você tem que ter também métodos de inferir que você já conseguiu uma marcação completa do proteoma para leve, médio e pesado. Então, por exemplo, pontos positivos. A proteína, os proteomas, eles vão ser, então, incorporados, né, vão ser agrupados logo no início, logo na lise. Isso facilita a reprodutibilidade, como eu já mencionei, né? Porque você já vai ter os proteomas marcados. É um método muito eficiente do ponto de vista de quantificação relativa. Lembra que nós estamos falando de quantificação relativa. Então, ele é um dos melhores que existem, tá? Um dos. Sendo o padrão ouro para quantificação relativa, o label free, que a Grazi já mencionou. Mas ele também é muito bom. Agora, ele tem problemas. Por exemplo, somente até então, você pode marcar três grupos experimentais por vez. Só tem o leve, intermediário e pesado. Então, isso limita muito o número de grupos experimentais que você pode ter, tá? 2, geralmente você só utiliza ele para culturas celulares, tá? Já tem estudos mostrando, né, marcação de organismos mais complexos, leva mais tempo, mas tem de C. elegans, tem de moscas, isso demora mais tempo. E é um método muito caro, tá? Você tem que comprar os meios de cultura com os suplementos e tal, então, assim, é um método mais caro. Ok, vamos para o próximo, por favor. E, nesse caso, como é que ocorre a quantificação? A quantificação do Silac, ela vai ocorrer no MS1, antes da fragmentação. Então, se a gente perceber desse exemplo aí, nós temos 2 grupos experimentais que, quando combinados, se a gente perceber ali, no primeiro ali é o total ion current, né, no espectro de cima, no intermediário é o MS1, e a gente vê sempre que eles vão estar, então, íons induplis. Os envelopes isotópicos vão estar sempre em pares, porque nós temos 2 condições apenas. Se tivesse marcado com 3 reagentes, a gente sempre teria 3 envelopes isotópicos com a distância entre eles sempre mantida. E aí,
como eu mencionei, no de baixo a gente consegue ver, então, agora essas duplinhas e a quantificação entre elas. O primeiro exemplo está 1 para 1, então não ocorreu regulação naquele peptídeo. No segundo, eu tenho uma regulação negativa, né, de 2 para 1, downregulated, e no terceiro exemplo, 1 para 3, então, daquele caso, aquele peptídeo está regulado positivamente, ok? Um outro que não estava ali naquele slide anterior, mas que a gente pode considerar também como limitações dessa técnica, é que os MS1 ficam mais complexos, porque se você já tinha todos os íons sendo eluídos de uma condição, agora você vai ter de 2 ou 3, né? Então, ele fica mais complexo. E se você tem proteínas pouco abundantes, ou peptídeos pouco abundantes, eles vão continuar pouco abundantes. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Pode passar, por favor. Um outro exemplo de Silac-like é a marcação agora química. Então, você tem que fazer uma reação química para fazer uma dimetilação. Tá? Então, você vai inserir um grupo de metil nos seus, em cada lisina ou N-terminal do seu peptídeo. E aí, esses reagentes, eles também podem ser leves, intermediário ou pesado. Você consegue marcar 3 condições. Tá? Teve uns trabalhos um pouco não tão antigos, uns 10 anos atrás, que eles começaram a tentar aumentar para 4, mas até 5 condições, mas eu não vi isso progredindo tanto. Esse foi um método que eu utilizei muito no meu laboratório, porque o que acontece com ele? Você tem um gasto inicial para a compra dos reagentes, só que eles duram bastante. Então, você consegue fazer essas reações químicas com relativa facilidade. E como ela é uma marcação química, você, a princípio, consegue utilizar para qualquer estudo. Pode ser para proteínas, para um estudo de proteoma humano, ou de qualquer animal, ou do macaquinho do cheiro, que eu sonhei com ele. Então, a princípio, você pode fazer para qualquer estudo, tá? Porque é uma marcação química. E ela vai se comportar muito parecido com o Silac. A quantificação pode passar. Então, antes de eu falar, algumas vantagens, né? Então, de novo, assim como o Silac, na verdade, nesse caso, você vai ter a marcação no nível do peptídeo, você pode marcar qualquer tecido, como eu já mencionei. Ali está escrito uma alta acurácia. Eu discordo um pouco, e é um dos motivos que eu parei de utilizar essa técnica. Ela gera muito missinvélios. E qual que é o problema dela? Para o dimetil, eu vou mostrar no próximo slide, é utilizado também deutério para marcação, porque você vai ter 2 reagentes químicos, né, o cianoboro e o formaldeído marcados. E tem deutério neles. E aí, o que acontece? Como a gente vive, a Grazi falou muito bem, menos às vezes é mais. Identificar menos proteínas, mas confiar nelas. Só que, por outro lado, a gente também tem aquela pressão social dos nossos pares de que mais também é importante. Né? Todo mundo mostrando, olha o tanto que eu consigo identificar. E como a gente falou isso na aula passada, uma das formas de se aumentar a cobertura de proteoma é fazer o pré-fracionamento. E uma das formas que a gente fazia no laboratório, um tempo atrás, o pré-fracionamento, antes de utilizar o High-PA, de fase reversa, era pelo Hillick. Que é cromatografia hidrofílica. E, principalmente no Hillick, esse problema do deutério aumenta. Então, o que acontece? Se você tem peptídeos que são eluídos em tempo diferente, você não vai quantificar eles, porque para que ocorra a quantificação, pode passar, por favor. Para ocorrer a quantificação, eles têm que ser eluídos no mesmo momento, porque, lembra, a quantificação é feita no MS1. Então, é por isso que ele começa a dar muito missinvélios, porque os peptídeos, os isótopos marcados, os peptídeos marcados começam a eluir em tempos diferentes, sendo adquiridos no número do espectro diferente. Tá? Então, isso é um grande problema dele. Mas ali está mostrando, né, os 3 reagentes que a gente consegue fazer. Então, você vai ter peptídeos leves, intermediários e pesados, e a quantificação, então, vai ser feita no MS1, assim como o Silac. Pode passar, por favor.
E, por fim, tem a marcação também química, só que pelas tags. A primeira a utilizada foi o iCat, que era marcação baseada em proteína. Essa não foi para frente. Depois foi lançado o iTrack. Eu utilizei muito. Eu sei que o Giuseppe também utilizou muito. Isso, 10 anos atrás, era a marcação que existia da Ciex, não era? Da Applied. E o iTrack, assim como o TMT, a marcação ocorre também no nível do peptídeo. E o iTrack ele chegou a permitir a marcação de até 8 grupos experimentais. Então, você poderia ter 8. Isso era muito bom para você trabalhar, por exemplo, dinâmica. Né? Você faz um tratamento e vai coletando as suas células em tempos diferentes. Isso era ótimo porque você conseguia ter até 8 pontos de tratamento, né? Tempos de tratamento. Só que hoje eu acho que eu não sei se você consegue comprar o iTrack, porque o TMT apareceu e ele é muito bom. Ele é realmente muito melhor do que o iTrack. Eu lembro que teve um trabalho também de 10 anos atrás, que eu acho que o Giuseppe participou dele também com o Martin, que mostrou muito que essa tag do iTrack ela poderia ter muita carga, e foi uma coisa que a gente não abordou aqui, que eu senti até falta nessas aulas, né? Eu devia ter falado de fragmentações na aula passada, então foi um ponto que ficou faltando, né? O CID, HCD, ITD. E a gente sabe que HCD e CID, no caso, né, para iTrack, a gente usa o HCD, o Higher Induced Dissociation. Ele não gosta de muita carga. Então, começou a ter também uma diminuição muito grande do número de identificações com o iTrack, o que não ocorre agora com o TMT. Então, vamos falar, chega de enrolação, vamos falar do TMT. Agora, abriram a caixa de Pandora do professor e o desespero dos alunos, porque agora a gente consegue marcar até 18 condições. Então, você consegue fazer estudo de ciclo circadiano, por exemplo, tratamento com 18 pontos, ou melhor ainda, você pode colocar, além dos seus grupos experimentais, as replicatas também, todas no mesmo kit, que vai aumentar muito a sua reprodutibilidade, diminuindo em velhos, tá? E como é que ele funciona? Esse é o reagente, tá? Ele tem um grupo que vai se ligar ao grupamento da amina primária do seu peptídeo, então lisina e N-terminal, cadeia lateral de lisina e N-terminal. Ele tem um grupo balanço, que daqui a pouco a gente fala dele, e a região do Ion Reporter, tá? Que é o que efetivamente vai ser utilizado para quantificação. E todas as marcações, esses 18 reagentes, eles têm somado a mesma massa molecular. Isso eu lembro que quando eu estava estudando, antes de fazer, não entrava muito na minha cabeça como é que isso funcionava. Mas então você vai ter 18 reagentes com a mesma massa molecular. O que varia neles? O grupo de ligação ao peptídeo é o mesmo, tá? O que vai variar é o grupo repórter, que você vai ter 18 diferentes, com massas diferentes, tá? É ele que vai permitir sua quantificação. E o que faz todos eles, então? Se eles têm massa diferente, era para o reagente ter também as massas diferentes. O que fazem eles terem a mesma massa é exatamente esse grupo de balanço, que eu não sei se estou traduzindo de uma melhor forma. Mas é o que vai, então, normalizar a massa deles. Tudo através de isótopos, ok? O que vai fazer ficar mais leve e mais pesado. Pode passar, por favor. Então, como é que ele funciona? Aqui é só um workflow de como utilizar o TMT. É o que eu mais uso no meu laboratório. E, de novo, lembra? Teve uma pergunta também na aula passada. Para quem não tem muito tempo de máquina. É excelente. Por quê? Como eu falei anteriormente, se você tem muito tempo de máquina, o seu caso, por exemplo, label free é o melhor, é o que vai te dar a melhor quantificação. Só que aí o problema do label free é para cada grupo experimental você tem que fazer uma corrida de LCMS. Se você tem pouco tempo, se você vai procurar o Giuseppe, ou a Grazi, ou o Gilberto, fala assim, olha, tem como a gente analisar essas amostras aí do seu laboratório? Fala, olha, tudo bem, você tem 4 dias, eu consigo te dar 4 dias de máquina. Para quem trabalha com LCMS, você sabe que 4 dias de máquina talvez não seja suficiente
para você ter uma boa cobertura do seu proteoma com o label free. Então, o que você faz? Utilizando o TMT, você vai... 18, o que seriam 18 corridas, agora vira uma. Ok? Então, você vai marcar ele após a digestão e quantificar. Pode passar, por favor. Vamos ver como é que é feita essa quantificação. Como é que esses reagentes com a mesma massa molecular vão, então, conseguir permitir a quantificação. Aqui já começa uma das coisas boas ali. No MS1, a gente está vendo, então, os íons de cada peptídeo que está sendo detectado naquele momento. Cada íon daquele ali está marcado com TMT. E se for um TMT 18-plex, cada íon ali é a intensidade de 18 peptídeos vindos de 18 experimentos diferentes. Então, você aumenta o quê? Você aumenta o sinal do seu MS1. O MS1 fica lindo, ele fica... Peptídeos menos abundantes, eles vão aumentar a abundância. Por quê? Porque eles agora vão ser... você vai ter o somatório daquele peptídeo vindo de 18 grupos experimentais. Tá? Então, se você, nesse caso, você só trabalha com DDA, esse tipo de reagente você não pode fazer DIA. Então, você vai fazer um DDA, vai aumentar a probabilidade daquele peptídeo de ser selecionado para fragmentação, porque agora ele está mais intenso. Ok? Então, ele é muito bom também nesse sentido. Quando esse peptídeo, daquele exemplo ali no meio, for selecionado no quadrupolo para fragmentação, eu estou mostrando ali várias cores, porque significa que eu tenho um peptídeo só, mas vindo de vários grupos experimentais. Uma vez que ocorre a fragmentação, e para TMT a gente utiliza o HCD, tá? Ele vai, naquele momento, no seu MS2, você vai, ter na porção de relação massa-carga maior, no seu MS2, os íons necessários para identificação do seu peptídeo, né, para o Peptide Spectral Match, PSM, e na região de baixa relação massa-carga, vão ser liberados os íons reporter. Porque quando tem a fragmentação por HCD, um dos locais, além de fragmentar o peptídeo, né, a ligação peptídica, além de ser fragmentado ali, vai ser fragmentado também lá na sua tag de TMT a ligação dos íons repórter com o grupo balanço, né? O grupo normalizador de massa. Tá? E aí vai liberar agora os reporter ions, ou os íons repórter, que são utilizados lá do seu lado esquerdo para quantificação, e o íon repórter mais abundante vai significar que esse peptídeo que foi identificado naquele espectro MS2, aquele íon repórter mais abundante significa que era porque aquele peptídeo tinha mais cópias que veio daquele grupo experimental que você já marcou. Entendeu? Beleza? Pode passar, por favor. Eu acho que tem mais um exemplo. Aí vem o que você tem que tomar muito cuidado, principalmente com os TMTs acima de 6 plex, porque os até 6 plex, eles usam isótopos, que a diferença entre eles é um Dalton. Isso aí, espectrometria de massa funciona super bem. Agora, para atingir os 16 plex, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente teve que... A gente não, né? A Thermo teve, então, que brincar com isótopos que davam uma diferença entre eles, em alguns exemplos, uma diferença muito baixa na segunda, terceira casa decimal. Tá? Então, eu até coloquei ali, na aula passada, eu também usei esse mesmo programa. Isso é um artigo do pessoal lá da SDU, do professor Frank Kilsey, que eles publicaram. É um software super legal. Depois vocês podem tentar acessar esse link ali. Ele é uma interface gráfica que você consegue brincar para vários exemplos. Ele tem lá um espectro experimental que eles transformaram né, ele foi adquirido real, só que eles colocaram ele como interface gráfica, que aí você pode brincar. Como é que fica a resolução desses picos se eu aumentar a resolução do meu Orbitrap no MS1? O que acontece se eu aumentar no MS2? O que acontece com o número de pontos o número de pontos por pico? Se eu aumentar o injection time, se eu diminuir o injection time, porque quem trabalha com Orbitrap sabe que isso tudo vai aumentar ou diminuir
o tempo de cada scan, né? E isso vai estar totalmente direcionado com o número de pontos, resolução e etc. Então, vale a pena vocês brincarem, é super legal. Então, ali eu brinquei. Agora eu nem coloquei ali a resolução menor do que 30 mil, porque, se vocês perceberem, eu tenho ali no Ion Reporter 127, eu tenho 127, 125, e se vocês perceberem, o logo em seguida é 0,005 Thompson de diferença entre eles. Se eu uso no MS2 uma resolução de 30, eu consigo ter uma resolução isotópica ali, de separar esses isótopos, mas percebam que está muito próximo. Isso já é um problema. Então, 30 mil não seria adequado. Se você já usa 60, você consegue separar eles. Então, nesse caso, isso é um problema desse software deles, é que eles utilizaram baseados naqueles números de resolução que os instrumentos um pouco mais antigos da Thermo tinham, que eram de 60, 120, não 70, 140. Mas se vocês percebam que 60 já seria suficiente. O que eu quero dizer com isso? Os instrumentos que a gente falou muito ontem, né? Por exemplo, o instrumento do Synaptics G2S ou o timsTOF da Bruker, que utilizam o TOF, você vai ter sempre resolução de 40 mil. É excelente para você fazer label free, etc. Mas para marcação, ele já pode estar no limite da separação do MSMS. Agora, você não vai utilizar um Synaptics G2S para depois marcar as suas amostras. Eles foram otimizados para você fazer label free, que você vai ter o maior número de identificação, que aí com isso você vai utilizar o modo DIA dele, DIA, que é o que eles foram feitos para ser trabalhado. E se lembrarem, DIA, Data Independent Acquisition, não é aconselhado para utilizar, ou não se deve utilizar para esse tipo de reagente. Ok? Pode passar, por favor. Aí vamos aqui alguns exemplos, tá? Eu ia pegar figuras de artigos de pessoas desconhecidas, mas eu achei melhor, já a gente for falar. Não estou falando mal de dado, não, mas vou falar mal de mim aqui. Então, são dois trabalhos que eu publiquei. Eu gostaria de saber se vocês conseguem perceber um problema. Esse aqui é um gráfico ótimo, né, de Volcano Plot, que a gente consegue ver no eixo X a razão. Então, aqui nós já estamos vendo razões, tá? Já estou estudando relação, né, o ratio entre peptídeos. E ali eu tenho log 2, né? Então, os valores estão transformados em log 2. E no eixo Y, os valores de P. Então, aqui eu já estou trabalhando com os peptídeos regulados, baseados no meu critério. Nesse caso aí, um P de 0,05. Do lado esquerdo, um típico dado de TMT, e do lado direito, de sem marcação, label free. O que vocês conseguem ver de diferença? Que é um dos... Porque, por enquanto, eu só falei coisa boa do TMT, né? Salva tempo de máquina, aumenta, os espectros ficam lindos, porque você tem, tanto no MS1 quanto no MS2, eles vão ser espectros com peptídeos sendo acumulados até, nesse caso, 16, né? Pode ser até 16 condições, então os íons ficam bem intensos. Mas aqui está uma das limitações dele. O que acontece? É o que a gente chama de ratio compression. Se vocês perceberem, no TMT, a minha escala do log 2 está indo só de -2 a +2. Isso aí é log em escala 2, tá? Então, você está falando aí de ratio de 4-fold, por exemplo. Enquanto no label free, eu chego a log de 10. Log em base 2, 10 a -10. Porque eu não tenho esse problema de ratio compression, tá? Então, por exemplo, naquele exemplo ali do TMT, aquele artigo foi de 2014, eu usei só o P menor do que 0,01, eu resolvi até ficar um pouco mais estringente, só que eu não usei fold change para regulação. E qual que é o problema? Porque como você tem essa ratio compression, se você usar aí, que é muito utilizado, P menor do que 0,05 e 2 vezes mais ou menos de fold change, você perde tudo por causa do ratio compression. Tá? Então,
Agora, esse tipo de trabalho eu não consigo mais publicar. Você tem que colocar um fold change, algum que seja. Então, vocês vão ver que se tiver um trabalho de TMT, pode usar o fold change, só que vai usar valores muito menores do que 2, porque senão você não tem nenhum resultado. Mas tem jeito de... Eu vou falar por que isso acontece e que existem formas de se minimizar isso. Pode passar, por favor. O ratio compression. Primeiro, por que ele acontece? Esse é um trabalho lá que o Stephen Giggs, lá de Harvard, ele participou, e eles quiseram estudar essa questão, né, do ratio compression. O que foi feito? Eles pegaram um grupo experimental, nesse caso foram quantos? Eu acho que era na época que tinham só 6. Então, usaram o TMT 6-plex, 6 condições, e marcaram, eles fizeram uma marcação em que eu deveria ter sempre, se vocês olharem ali no lado C, foi de levedura, eles fizeram uma marcação em que eu tinha que ter, eles marcaram uma condição, 50 microgramas de peptídeos de levedura já digeridos, depois 20, 5, 5, 20 e 50. Então, o que era... Depois de eu fazer a quantificação, os meus peptídeos todos deveriam ser, se o grupo experimental tivesse... se os dados experimentais fossem concordar com o que ele fez teoricamente, todos os seus peptídeos, os íons repórteres tinham que ficar 10 vezes 1 para 4, para 1, para 1, para 4, para 10. Né? Então, tinha que fazer um U. E aí, eles aumentaram, eles quiseram aumentar a complexidade do espectro, né? Para forçar ao máximo esse método. E aí eles, então, agora pegaram peptídeos de célula humana, eu acho que foi HeLa-Cell que eles usaram, e colocaram só no reagente 126, 127, 128, né, os 3 primeiros, na proporção 1 para 1 para 1 de peptídeos humanos. Então, o que acontece? Os íons repórter, os primeiros íons repórter, eles têm aí uma mistura bem mais complexa de um proteoma mais complexo. E aí, ali, no B, explica o problema do ratio compression. Quando eu tenho a seleção para fazer o DDA, né, o DDA, você tem um íon mais intenso, aí ele vai ser selecionado. Essa janela de seleção para o HCD, eles colocaram ali uma janela, né, de 2 Thomson. E aí o que acontece? Quando vai selecionar o seu peptídeo, que é o target, o de interesse, existem menos abundantes, que são contaminantes, peptídeos que não foram os que a gente selecionou para fragmentação. Mas eles vão ser selecionados, vão ser fragmentados, e esses peptídeos que foram selecionados de interferência, eles também estão marcados com TMT. Então, na hora que for ter a quantificação, os íons repórter deles também vão interferir na quantificação. E, nesse caso, interferir só nos 3 primeiros íons repórter. E aí, se a gente perceber agora no E, foi o resultado que eles tiveram. Em vez de eu ter uma proporção do lado direito, era o que eu esperava, ó, de 10 para 1, e aconteceu nas tags 27, 29, 30 e 31, porque era um proteoma menos complexo, então iam ter menos íons de interferência. E já no outro, em vez de 10 para 1, ficou 3 para 1. Então agora eu tive o ratio compression. Tá? Então a diferença entre eles já não é tão grande. Então é por causa desses íons que não são os target para fragmentação, mas acabam sendo selecionados. Pode passar, por favor. E existem várias formas de se fazer isso. E aí, nesse caso, você pode ou trabalhar com MS3, você fragmentar, fazer o MS-MS, e depois o MS-MS-MS. Qual que é o problema disso? Você tem mais tempo de aquisição daqueles íons que estão sendo diluídos, então você acaba fragmentando menos peptídeos, você vai ter uma cobertura menor. Ou usar o modo que os instrumentos, por exemplo, o Fusion, Lumos, os instrumentos da Thermo, que tem três analisadores de massa, ele tem também um LTQ, você pode fazer o método que foi por causa desse artigo que eles introduziram, que é o SPS, né, o Synchronous Precursor Selection. Basicamente, o que ele faz?
ele faz o MS-MS, seleciona para fragmentação por CID o MS2. Então, no MS2 vai ser utilizado para a identificação do seu peptídeo por CID. E aí depois ele seleciona vários íons mais intensos do seu CID para fazer um HCD e aí sim liberar os íons reporter. E qual que é a lógica disso aí melhorar o rate of compression? Porque depois de você fragmentar, espera-se que os íons mais abundantes do CID venham dos peptídeos que efetivamente era o seu target, não era íons do peptídeo que estava ali contaminando o seu espectro, ok? E aí, com isso, você consegue ter a liberação dos seus íons repórter efetivamente de interesse. Isso melhora bastante a identificação, só que você diminui um pouco o número de proteínas reguladas, porque você está fazendo essa análise demorar um pouco mais. Mas é uma boa estratégia. Pode passar, por favor. Volta um pouco antes. Acabou. Uma outra opção que usam-se muito, por exemplo, quem trabalha com esse tipo de técnicas, você não pode utilizar se você tem um QExactive, né? Ou o Explores, que só tem um Orbitrap. Então, você não consegue fazer o SPS. Uma forma de se fazer, se você vai fazer o TMT, que você pode trabalhar é excluir PSMs ou peptídeos em que o percentual de íons de interferência que isso vai te dar na sua busca for maior, por exemplo, do que 30. Aí você não usa ele para quantificação, por exemplo. É um exemplo de se fazer sem perder identificação. Ok? Pode passar aqui, eu sei que a Grazi já fez né, a propaganda. Eu quero relembrar que nós vamos ter o My Friend is Massa, é o 5º evento já, é um evento da BR Prot, que iniciou lá na época da pandemia, já é o 5º de sucesso, todo ano a gente faz um. Cada ano tem hosts convidados, esse ano a Adriana Paes Leme e me ajuda, gente, o Tiago Balbuena, que são os hosts, e para os alunos, por favor, enviem trabalho. Para os professores, peçam para os seus alunos enviarem trabalho. Alunos de iniciação, mestrado, doutorado, pessoal que apresentou aqui, enviem trabalho, porque o melhor prêmio tem que ser de proteômica, né, ou metabolômica. Isso é importante. Mas o melhor trabalho selecionado, que vai ser os melhores vão ser selecionados para apresentação oral, que já acho que já é super legal um local para vocês divulgarem o trabalho que vocês têm feito. E o melhor, sempre a gente dá o chamado Pix da ciência. Tá? Então, além de ter o certificado, né, de ganhar um prêmio, que já vale por si só, ainda tem um Faz-me Rir. Então, pensem fortemente em enviar o trabalho. E ali no QR Code, quem quiser já coloca ele lá, que já vai direcionar para o formulário para submissão de trabalho. Tá bom? Obrigado, gente. Perguntas? Aí, para quem está curioso, um TMT 6-plex está em torno de R$ 5.000, então não é barato. O 16-plex não é tão mais barato, não tão mais caro, desculpa, acho que está em torno de 8, não sei se o nome está aí, né? Não sei se alguém comprou recentemente para falar. Mas eu acho que, assim, quando for já o momento de publicação, tem pouco instrumento de máquina, pouco tempo de máquina, e é o momento, já que você já tem os dados prontos, assim, isso vai ser para publicação, eu acho que vale o investimento. Tiago, parabéns. Obrigado. Vou dar uma situação aí, quero ver como é que você vai comentar sobre isso. Peguei um peptídeo com um fold change de 1.1 e um p-valor de 0.01. 1.1 e 0.01. É uma boa pergunta. Fold change de 1.01? Eu não incluiria. Eu não incluiria. Porque qual que é a questão? Qual que é a questão? Isso vocês vão perceber. Como o TMT você consegue marcar todas as condições, inclusive os grupos experimentais, se você tiver replicatas, colocar tudo no mesmo kit, o desvio padrão entre a mediana entre esses peptídeos, o desvio padrão vai ser muito pequeno. Então, você tende a ter
como o ruído não é tão alto entre eles de quantificação, você tende a ter valores de P muito baixos, por isso. Só que aí vem a pergunta, né? 1.1, você está falando que você tem aí um peptídeo 10% mais abundante do que o controle, por exemplo. É uma variação sutil. Então, eu tentaria evitar ao máximo o rate of compression. Uma das formas, como eu mencionei, se você não tem um instrumento para fazer SPS, é colocar um cutoff de percentual de íons de interferência no seu estudo, que aí você vai conseguir, né, diminuir essa compressão, mas o 1.1 eu não usaria, não. Mas é complicado, cara, porque se você quiser usar, porque eu fico com medo das coisas assim, você pode perder muita informação válida para a sua. Porque no final das contas, o que importa é a interpretação biológica daquilo. Se você quer usar, beleza, pode usar. Mas, deixando, né, critérios mais relaxados. Mas aí, faça uma validação. Né? Vai validar aquele peptídeo por um outro método, né? E aí, nesse caso, SRM, PRM, label free, que aí você vai efetivamente confirmar se aquele seu peptídeo estava ou não estava regulado. Foi bom você chamar, eu achei até que você ia falar sobre isso. Um outro problema dessa quantificação é porque é o seguinte, esses íons de interferência que parecem os vilões, eles, na verdade, podem ajudar o seu dado. Por quê? Esses íons de interferência são peptídeos pouco abundantes, que num DDA, muito dificilmente eles serão selecionados para fragmentação. E se eles não forem selecionados para fragmentação, eles não vão ser identificados no seu proteoma. Então, hoje, várias ferramentas têm, eu acho que também o Patternlab tem, não sei se vocês trabalham com isso, que é você conseguir pescar esses peptídeos que né? Você conseguir identificar esses peptídeos que foram selecionados como contaminantes, porque o dado para a identificação deles já está lá no seu MS e no MSMS. Então, apesar deles não terem sido selecionados para fragmentação, você tem o MSMS deles. Com o MSMS você consegue fazer a busca. Então, o Max Quant usa isso, o Patternlab usa isso, o PD também. Então, é uma coisa boa, porque você consegue aumentar a cobertura do seu proteoma. Só que, nesse caso, se você tem TMT, marcação por TMT, você não vai ter informação da quantificação dele. Porque naquele espectro MSMS, está a informação, a quantificação vai estar contaminada. E aí, nesse caso, muito pior, porque é para o peptídeo que era o target, então mais abundante, pelos íons reporter do target, não do de interferência. Tá? Então, para você conseguir ter informação quantitativa para utilizar essas ferramentas que conseguem capturar os íons interferência, você tem que ter uma quantificação baseada em MS1, ou label free, ou, por exemplo, Silac ou o dimetil. Porque aí a informação da quantificação também do íon de interferência vai estar lá no seu MS1. Tiago, tem perguntas aqui no chat. Bom, várias pessoas parabenizaram você, a Grazi, pela palestra. Para o Tiago, Carlos André, que está assistindo a todas as aulas, ele perguntou: que conselho você daria para um pesquisador que ainda tem vários kits de iTrack estocados no freezer, que são bem caros? Ainda valeria a pena usá-los? Com certeza, Carlos André, obrigado, que bom que você está aí. Com certeza, eu usaria, e se você quiser depois mandar uns de Brasília lá para o FMG, eu posso também te ajudar a usar. Mas eu usaria sim, existe ainda, né, os programas têm ainda lá a opção para você selecionar, né, a marcação do tipo iTrack, e é importante, né, porque para a busca, a massa que vai ser gerada, tanto do Ion Reporter, como também a massa que vai ser somada no seu peptídeo, é diferente entre o TMT e o iTrack, então você tem que utilizar o software que vai ter disponível o iTrack, mas eu acho que todos ainda são. Mais uma pergunta, mas eu acho que essa já foi respondida. A marcação do TMT é após a digestão? Isso, após a digestão, é uma marcação extremamente eficiente. Eu acho que é por isso que ele ganha do iTrack. Eu acho que a eficiência de marcação dele é muito boa.
o cuidado que vocês têm que ter é sempre checar o pH da sua amostra antes de fazer a marcação. Por mais que lá no protocolo use, eu acho que é 100 milimolar de TEAB, né, ou do seu tampão de interesse. Então, assim, tende-se a estar exatamente naquele pH, que eu acho que é em torno de 8, 8,5, tem que conferir no kit. Mas eu faço os meus alunos sempre checarem. E aí, para isso, quem não tem, para a proteômica tem que ter, que é uma probe, né, de pHmetro que consiga entrar dentro de EPDOF menorzinho. Tá? Então, se você tiver certeza que o pH está lá no valor solicitado, então ajusta bem o pH. Tem muita gente que só pega lá 100 milimolar de TEAB e coloca 100 milimolar de TEAB na amostra. Antes de fazer isso naquele valor, ajusta o pH do TEAB também, porque o TEAB ele tende às vezes a ficar bem mais básico, às vezes 9, que aí já começa a ficar um pH acima do ideal. E lembrando que pH nós estamos falando em escala logarítmica, nesse caso em base 10. Então, sejam bem criteriosos, como a Grazi, também na hora de ajustar o pH. Oi, agora sim. Eu queria, primeiro, parabenizar, muito legal a sua palestra, né? Eu queria só acrescentar algumas informações, né, dos TOFs mais modernos, né? Como você falou, o Synapt G2 realmente tem uma resolução de 40 mil, mas os instrumentos mais modernos, né? Hoje a gente tem aí o Synapt XS já com resolução de 80 mil, toda a faixa de massa. E o MRT, que é o Multi-Reflectron, que tem aí resolução de 300 mil, então a gente já consegue fazer os TMTs também. Que bom que você atualizou, então. E uma vantagem até quando a gente pensa em detecção por TOF, que a gente não tem o problema do eye ratio, do compression. Exato. Então, você mantém a integridade da proporção dos íons. Uhum. Então, a gente já consegue fazer com TOF também. Que ótimo. Bom saber. TMTs. Bom saber. Só mas é aquele negócio, né? Acaba que a grande vantagem desses instrumentos que o TOF mais modernos se você tiver tempo de máquina, é exatamente fazer um DIA, né? E eles estão, assim, por causa da mobilidade iônica, talvez até você não tendo muito problema de máquina, pode ser bom também, porque como você tem mobilidade iônica, você não precisa ficar fazendo pré-fracionamento, né? Você consegue ter uma corrida longa usando o iMobility, eu vi que tem agora o circular, e aí com isso tem também uma cobertura muito boa. Mas eu acho que o grande X desses instrumentos é você não marcar, né? Fazer um label free. Com certeza. Que, como eu disse, é a quantificação mais... É o padrão ouro que é utilizado para quantificação relativa. Mas era só complementar mesmo. Obrigado. Ótimo. Você levantou? Alô? Tá? É só uma lembrança de um químico antigo. Qualquer uma dessas reações de marcação tem que ser 100%. Então, você tem que estabelecer condições. Não pode fugir da sua pH, blá, blá, blá. Não pode. Exato. Se você não marca 100%, você não vai ter quantitativo. Exatamente. Qualquer que seja o reagente. Então, na hora de desenvolver reagente novo, a primeira coisa a procurar é se precisa de reação. Aí entra tempo, A água é uma base. Se você tem um reagente ácido, você degrada o reagente, você não vai ter a mesma quantidade de reagente disponível para você marcar, né? Então, esse cuidado é o que você está dizendo. Né? É só a lembrança de um químico antigo. Muito bom. Obrigado, gente.